importante para o desenvolvimento da região litoral sul do Espírito Santo, a Lagoa Maimbá é conhecida por sua beleza e seu admirável tamanho. É uma das atratividades turísticas do estado. Neste diagnóstico ambiental, vamos focar na qualidade da lagoa, que vem apresentando problemas para o ecossistema local e para as comunidades. A Lagoa Maimbá ela é classificada pela resolução do CONAMA 357 como água de classe 2, padrão classe 2. Os monitoramentos ao longo dos anos têm mostrado que alguns parâmetros estão acima do limite de classificação dessa norma, principalmente quando se refere a fósforo, e que é proveniente de um processo de eutrofização e de cianobactérias. E, de acordo com algumas classificações internacionais, a gente pode dizer que ela está sob algum estresse ambiental. A questão de Maimbá é a saturação total do ecossistema. O ecossistema que era, vamos dizer assim, flúvio marinho, né? Flúvio, não posso falar, mas uma lagoa do ciclo misturada com o marinho, essa troca de água que existia, né? Então, não havia acumulação, você tinha até um tipo de sedimento diferente, porque o mar ele impõe uma dinâmica, né? Então, vamos dizer assim, as correntes residuais dentro da lagoa, com certeza eram mais fortes e conseguia fazer uma limpeza da lagoa, vamos dizer assim, tirar esse excesso de matéria orgânica. E hoje a gente percebe que existe, por esse confinamento da lagoa hoje, um excesso de matéria orgânica no solo, no leito, né, marinho, no leito marinho, não, leito lagunar, existe isso aí, e inclusive na própria coluna da água, tanto pela atividade industrial quanto a atividade, né, humana mesmo aí no entorno. Até a década de 70, a lagoa recebia apenas água de seus efluentes, localizados numa pequena bacia hidrográfica litorânea. Em períodos de cheia intensa, se abria para o mar naturalmente. Mas a qualidade ambiental da Lagoa Maimbá está em risco. Ela vem sofrendo grandes impactos ao longo dos anos. O primeiro grande impacto ambiental na lagoa foi provocado pela construção da rodovia litorânea que liga Guarapari a Anchieta pelo DR. A construção dessa estrada interrompeu a comunicação natural da laguna com o mar na década de 70. Isso fez com que espécies de peixes deixassem de migrar para o mar. Essa questão de fechamento de lagoas não foi somente na década de 70, não. Agora, no ano 2000, teve uma série, quando a série de fechamento de lagunas aqui no estado, principalmente na região sul, a gente pode verificar que o DER está promovendo ainda. Assim, é lamentável, né, mas está acontecendo. Por quê? A gente verifica que no prolongamento, o asfaltamento agora da Rodossol, né, em direção a Kennedy, do trecho entre Marataízes e Kennedy, uma série de lagoas foram fechadas. Lagoa Dantas, Lagoa de Caculucagem, eu não me lembro, não recordo o nome, mas quem trafegar de carro, né, daqui de Anchieta, por exemplo, para Kennedy, nesse sentido, norte para sul, vai verificar várias lagoas que foram estranguladas, né, pela rodovia, pelo esse aterro. Então, assim, na verdade, eu estou fazendo o quê? O homem está convertendo ambientes. Isso, como a gente está trabalhando numa região, né, que seria a saída, né, que tudo que é drenado na bacia deveria levar para o mar para ser diluído, não está ocorrendo mais, está tudo se acumulando. Ou seja, essas lagunas costeiras, elas estão virando, na verdade, uma área de deposição de tudo, de sedimento, de contaminantes. Exato, está virando uma bacia de decantação, como a gente vê em ETS, por exemplo, na estação de tratamento de esgoto. Então, assim, eu acho que é um ecossistema que ainda não abriu o olho da importância dele. Essa questão que você falou dos robalos que entravam e saíam, eu tive já relatos de moradores da região que falaram exatamente isso. A riqueza que tinha de siri, né, de crustáceos, peixes, porque é uma área de alimentação, de berçário, tal como o manguezal. E, com certeza, ali teve a conversão, inclusive, de mangues. Com certeza, pode ter existido mangues, como existe fragmentos de mangues nessas lagoas mais ao sul. Então, assim, eu não vivi na época para ver assim, esse grau de impacto e analisar isso, mas, com certeza, foi uma inversão total do que era antes e o que nós temos hoje. A comunidade que vive no entorno da lagoa
fala que sentiram muitas mudanças no passar dos anos. A comunidade usa muito pouco da lagoa, coisas que antigamente era usado bastante, assim, tanto para consumo de água, né, para beber, tanto consumo assim de pesca, né, que era usado por vários moradores aqui como pesca artesanal, e eles usavam como meio de renda, né, para a comunidade. E assim, hoje a gente praticamente não tem esse uso. Essa lagoa, quando está calmo, que não tem vento, a gente olha assim, por cima dela é aquele pó de minério, chega um pó de minério preto por cima dela, fica boiado. Quando ela está calminha a lagoa, quando não tem vento, dá para a gente ver tranquilo o pó de minério. E hoje, vocês pescam ainda na lagoa, se alimentam desses peixes? Não, alguns ainda, tem gente ainda que se alimenta desses peixes. Alguns tem que se alimentam ainda, mas pelo jeito o peixe está... Porque eu saí esse dia e fui dar uma pescada aí quando chego no meio desse lago aqui, topa essas pratipema, tilápia, já tudo boiado, boiando em cima d'água com a cabecinha de fora. E já topei muito peixe morto, agora eu não sei que sobre a água que está vindo lá, daquele negócio dessa marca, eu não sei. Tem uma tese de graduação da UFES que afirma que a lagoa está eutrofizada. Por quê? O que causou? O processo de eutrofização de ambientes aquáticos, ele é, em geral, proveniente de aporte de carga orgânica, né? Principalmente de efluentes, né? De esgotos não tratados. E talvez a ausência de um sistema de tratamento, de rede coletor, de estações de tratamento de esgoto nas comunidades do entorno da lagoa tem contribuído para esse processo de eutrofização. Mas a gente ainda não tem condições de afirmar a relação de causa e efeito desse possível eutrofização, poluição com as suas origens, né? Se é realmente de processos somente orgânicos, domésticos, ou se tem também contribuições industriais. A quantidade de metais pesados, eles estão em conformidade com a legislação? Da água da lagoa, especificamente, um parâmetro tem demonstrado um limite um pouco acima, que é o de mercúrio. E a gente tem um histórico, há controvérsias assim, em relação ao posicionamento de qual é a origem desse metal na água e no sedimento da lagoa. Assim. Os monitoramentos que são realizados pela Samarco através do processo de licenciamento, da sua licença ambiental, que tem uma condicionante ambiental que determina a realização desses monitoramentos de forma permanente, tem demonstrado que na água da lagoa o mercúrio ele tem sido detectado em padrões, com quantidades acima dos padrões recomendados, né, pela norma. Mas ainda assim, no nosso entendimento, né, com relação ao IEMA, a gente entende que o processo histórico de operação da empresa durante seus talvez mais de 3 décadas aí, de funcionamento, talvez até durante muitos anos, sem nenhum tratamento bem eficiente, tenha contribuído para o aporte desse metal ali para a lagoa, que não é a realidade exatamente hoje, assim. Após a implementação de sistemas mais eficientes de tratamento, os efluentes industriais que são lançados na lagoa têm sido dentro dos parâmetros, dentro dos padrões estabelecidos pela norma ambiental. Então a gente pode concluir assim, que o processo de aumento dessa contaminação com esse metal pesado, ela não tem acontecido mais, né? Agora a gente precisa passar por uma nova etapa, que é de avaliar a possível descontaminação, mas principalmente a partir de um estudo que indique os riscos de permanência daquele material, daquele resíduo que está depositado no sedimento, e quais os impactos que podem ser gerados com a remoção desse material, né? Porque até mesmo o revolvimento do fundo da lagoa, né, do sedimento, para retirar essa contaminação, pode tornar ele ainda mais disponível para o ambiente aquático, né? Quando você revolve o fundo de uma lagoa, o sedimento ali para poder tirar, você mistura aquele sedimento com a água e ele vai fazer se misturar com a água, vai se dispersar com mais intensidade. Então é preciso avaliar
muito adequadamente os impactos que essa ação pode gerar para que a gente tome uma decisão que seja melhor para todos, né? Hoje, sem comunicação natural com o mar, quando há um excesso de água, comportas têm que ser abertas para permitir o escoamento desse excesso de água. A Lagoa Maimbá, ela praticamente hoje é um sistema fechado e ela tem uma contribuição de cursos d'água bem pequenos. Na verdade, ela no passado tinha um contato com o mar, que o mar adentrava com a maré dentro dela, fazia uma renovação dessas águas com maior frequência. Ela é uma Lagoa Maimbá, uma lagoa endorreica, ou seria o quê? É uma lagoa formada por um aprisionamento de vale. O que seria? Então, nesses inícios de vale, existem nascentes que alimentam a lagoa. Então, hoje, é muito perceptível que, quando há um regime de chuva maior, a lagoa enche muito rápido. Por quê? O escoamento superficial sobre o vale, né, direciona a água para a lagoa, aumentando o nível muito rápido. E, em consequência disso, ela já inunda partes que têm áreas agricultáveis e áreas também urbanizadas, causando aí um conflito de uso. Logo em seguida, foi instalada uma grande empresa de beneficiamento de minério de ferro e pelotização no entorno da lagoa. Esse minério que chega da empresa vem de Minas Gerais. Ele é transportado por dutos em um grande volume de água, cujo excedente é destinado para a lagoa. A Samarco Mineração S.A. é uma empresa que produz 22 milhões de toneladas anuais de pelotas de minério de ferro. A empresa possui 2 grandes concentradores de minério de ferro instalados na unidade de Germano, em Minas Gerais, que beneficiam o minério e aumentam seu teor de ferro. Este minério é concentrado em uma planta que adiciona à água alguns insumos para retirar sílica e aumentar esse teor de ferro. Depois de concentrado, a polpa de minério misturado na água é bombeado através de 2 mineriodutos a uma distância de quase 400 quilômetros de extensão, para serem transformados em pelotas nas usinas da Samarco, que está localizada em Anchieta, litoral sul do Espírito Santo. Essa água chega à usina e entra numa unidade espessadora, onde o minério de ferro é concentrado. E o resultante dessa água vai para a estação de tratamento, que lança seus efluentes na barragem norte, que está em um dos braços da Lagoa Maimbá. Segundo a própria Samarco, a maior parte da água extraída da polpa de minério, em seu processo industrial, tem um volume excedente de água de 2.800.000 metros cúbicos de água por ano, uma média diária de 7.600.000 litros, o que corresponde ao consumo de água de uma cidade de 38 mil habitantes, ou seja, como o município de Castelo, no Espírito Santo. Almir Bressan, diretor da TV Ambiental, conversou com Paulo César, gerente de meio ambiente da Samarco, sobre a ligação da empresa com a lagoa. Então, desde 77, quando a gente iniciou a operação nossa, nós utilizamos a água como o mecanismo de transporte do minério de ferro nosso, que vem de Minas Gerais para o Espírito Santo. E esse mecanismo nos possibilita, então, ter um processo bastante eficiente de transporte do minério para cá. E, é óbvio, traz também uma série de responsabilidades para que esse minério chegando aqui na forma dessa polpa, né, de água misturada com minério, que a gente possa retirar essa água da polpa e devolvê-la para o ambiente. Concentrar o minério e devolvê-la ao ambiente em condições naturais. Esse processo de transporte nosso também nos possibilita um outro diferencial importante, que é poder reutilizar toda essa água que vem pelo mineroduto como suprimento de água para o processo produtivo aqui no Espírito Santo. Então a gente não faz captação de água nova aqui, toda a água que é utilizada no nosso processo produtivo, que são grandes volumes, a gente utiliza somente essa água tratada. Não precisa ser usada das bacias hidrográficas aqui capixaba. Exatamente, a gente não sobrecarrega o sistema hídrico do nosso estado com a necessidade de captação de água nova, a gente só utiliza a água do processo produtivo, que é a água que vem pelo mineroduto, é tratada, reservada dentro dessa estrutura que nós estamos aqui, que falamos que é a barragem norte, e dessa estrutura então a água é bombeada de volta para o processo e eventualmente o excedente dessa água, que a gente tem uma sobra líquida, esse excedente é descartado em condições controladas para a própria Lagoa de Maimbá. Esse material que se depositou ao longo do tempo, justamente nesse período ainda que se não havia
um tratamento mais adequado. A Samarco tem algum trabalho nesse sentido? Nós temos vários estudos. Eventual? A gente não tem nenhuma situação de passivo, principalmente porque essa barragem é uma barragem de reservação de água, né? Eventualmente você tem algum eventual material que pode alcançar a barragem, mas como ela tem um volume representativo, ela consegue absorver alguma eventual distorção de qualidade do efluente, sem comprometer lá no final o vertimento para a Lagoa de Maimbá. E toda essa barragem também tem um processo intensivo de monitoramento de qualidade de água, de sedimentos, para poder avaliar ao longo do tempo se está sendo causado algum tipo de impacto que necessite ou demande algum tipo de intervenção específica, né? E isso tudo está bem estudado e bem acompanhado pelo órgão ambiental, né? A companhia de saneamento, a CESAM, ela usava parte dessa água para abastecer Meiaípe, a própria comunidade de Maimbá, isso. Né? E depois aí com problema de gosto, problemas foram surgindo. A CESAM abandonou a captação aqui até por reclamações da comunidade, poderia estar causando problema. E recentemente também foi feito um estudo pela CESAM, pela UFS, uma monografia, falando da eutrofização da lagoa. Então a lagoa está eutrofizada, está em processo de eutrofização, já apresentando problemas de mortandade de peixe. Existe algum trabalho nesse sentido que a Samarco está desenvolvendo? Sim, Almir, a gente tem várias iniciativas nesse sentido, né? A Samarco acredita muito que a questão hídrica ela tem um viés importante de participação da sociedade, né? A Samarco não acredita que vai resolver sozinha todos os problemas da lagoa, a despeito de não ser a maior contribuinte, mas ela é um contribuinte também, e a gente entende que esse processo é um processo que demanda o envolvimento da sociedade como um todo. E o que nós estamos fazendo? Nós recentemente temos investido uma boa parte de recursos na criação de instrumentos de planejamento da própria Lagoa de Maimbá, que a gente acredita que isso sim, no médio e longo prazo, vai ajudar e vai trazer um efeito mais duradouro, né, para a qualidade da água da lagoa. Então, recentemente nós concluímos em 2010 a elaboração do plano diretor das lagoas costeiras, que engloba não somente a Lagoa de Maimbá, mas outras lagoas do nosso entorno aqui também, junto com o poder público, né, junto com a Prefeitura Municipal de Anchieta de Guarapari, junto com o IEMA, a gente definiu então diretrizes a partir do macro diagnóstico que foi feito para enxergar como que essas lagoas precisam ser manejadas no futuro. Inclusive reabrir parte para o mar? Eventualmente até estudar isso, né? Na verdade, a ideia desse plano é poder enxergar o que de fato é esperado, né, de uso dessas lagoas no médio e longo prazo, dentro das expectativas da sociedade, e o que tem que ser feito para poder se chegar nesse cenário idealizado, né? Então esse instrumento ele foi recentemente aprovado pelo IEMA, pela Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta, e agora existe um próximo passo que é a elaboração que também já foi feita e agora ela vai iniciar a execução, que é a elaboração do plano de recuperação da Lagoa de Maimbá, que também prevê uma série de iniciativas do que tem que ser feito no médio e longo prazo para assegurar o atendimento e alcançar esse cenário idealizado por esse grupo gestor aí que foi pensado para a Lagoa de Maimbá, né? Nós percebemos uma coisa, até uma dúvida, com relação ao manejo da comporta, né? Parece que existe ainda uma falta de uma integração maior entre a comunidade e quem gerencia a comporta. Quem gerencia a comporta é a Samarco hoje, né? Não. Não? Quem que gerencia a abertura e fechamento da comporta? Na verdade, existe uma grande confusão nessa discussão, né, Almir? Porque no passado a Samarco deu muito apoio, inclusive em algumas situações, porque desde que a rodovia foi implementada, como você bem lembrou, só se criou um único canal e mecanismo de comunicação entre a lagoa e o mar. São manilhas que existem próximo à comunidade de Maimbá, que fazem o extravasamento, quando a lagoa alcança um nível muito elevado, o extravasamento para o mar. Como se fosse um ladrão. Um ladrão, como se fosse um ladrão de água. O que acontece é que, eventualmente, no passado, essas manilhas, no próprio movimento da maré, eram obstruídas com areia, e aí a comunidade, quando subia muita lâmina d'água, pedia nosso apoio para, eventualmente, ajudar a retirar com o equipamento ali a areia para desobstruir, permitindo o fluxo de água da lagoa para o mar. O que acontece é que, a rigor, a Samarco não tem interesse nem tem desinteresse de que ela fique aberta ou não. É uma questão, realmente, isso tem ficado muito claro, e já de alguns anos para cá, o próprio IEMA disciplinou melhor essa discussão, de que o papel, na verdade, de regulação não é da Samarco, né? A Samarco, na verdade... Quem que abre e fecha? Essa é uma questão da comunidade com o órgão ambiental, e no momento que, eventualmente, a Samarco possa ser acionada para algum apoio específico, ela pode, eventualmente, até discutir, mas, efetivamente, a Samarco não tem nada a ver diretamente com a regulação desse vertedor. Outro impacto relevante é o lançamento de esgoto sem tratamento de algumas comunidades instaladas na área de Bacia da Lagoa, como é o caso de Maimbá e a comunidade de Porto Grande. O processo de eutrofização de ambientes aquáticos, ele é, em geral, proveniente de aporte de carga orgânica, né? Principalmente de efluentes, né? De esgotos não tratados. E talvez a
a ausência de um sistema de tratamento, de rede coletor, de estações de tratamento de esgoto nas comunidades do entorno da lagoa tem contribuído para esse processo de eutrofização. Mas a gente ainda não tem condições de afirmar a relação de causa e efeito desse possível eutrofização, poluição, com as suas origens, né? Se é realmente de processos somente orgânicos, domésticos, ou se tem também contribuições industriais. Assim, alguns moradores mais velhos relatam, e a gente, assim, sou novo também, mas eu já percebi que alguns anos atrás a gente usava essa lagoa bastante, assim, tanto para consumo da água, né? Tanto para arrecadação de renda. E hoje em dia praticamente ninguém mais usa isso. Hoje, se você for na lagoa, é praticamente para uma pesca rápida e você não tem recurso para tirar dessa lagoa mais para uso pessoal, porque praticamente a poluição e esse crédito que a população foi dando para a poluição foi aumentando ao ponto de todo mundo parar de usar, assim, utilizar o recurso da lagoa. Pelo que a gente tem de informação, justamente pela qualidade da água, né, principalmente pelo processo de eutrofização, né, de carga orgânica, de cianobactérias, de algas, que tem dificultado o tratamento da água a ponto de se viabilizar, tanto técnica e economicamente, um fornecimento a partir da captação daquela água, né? A Companhia de Água e Esgotos do Espírito Santo, a CESAM, utilizava a água dessa lagoa para o abastecimento das populações de Meaípe e outras regiões ao redor. Mas, por vários relatos de aparecimento de gosto forte e problemas de saúde, a CESAM, em 2000, interrompeu a utilização das águas da Lagoa de Maimbá para o abastecimento público. Como vocês puderam observar, existe um grave problema de poluição da lagoa que precisa ser resolvido. Foi diagnosticado um grande desequilíbrio neste ecossistema. A lagoa deixou de ser utilizada para o abastecimento das comunidades do entorno. Estudos e monitoramentos apontam a eutrofização da lagoa, grande número de cianobactérias e metal pesado, mercúrio, acima do limite da legislação brasileira. As fontes de poluição encontradas são os efluentes da Samarco e o lançamento de esgotos das comunidades. Outro grande impacto foi o fechamento da comunicação natural da lagoa com o mar em 1977, pela construção da rodovia litorânea pelo DR. As instituições envolvidas com a situação da lagoa são a Prefeitura Municipal de Anchieta, o IEMA, Samarco, a CESAM, o DR e as comunidades do entorno. Quais as medidas serão tomadas pelo poder público e empresas privadas para voltar com a qualidade desta importante lagoa do Espírito Santo? A TV Ambiental irá acompanhar a evolução dos fatos.